Graça e paz, queridos, a todos que estão matriculados no curso de capacitação de professor de escola bíblica dominical. Nós estamos iniciando esta primeira aula online, mas com os amados, é o segundo momento que nós estamos nos encontrando aqui, porque o primeiro foi na leitura da ementa do curso, tá? E aqui nós estaremos discutindo a primeira aula, abordando algumas coisas que nós vimos na aula presencial e algumas coisas a mais do que nós estamos aqui tendo como os primeiros conteúdos que nós trabalharemos nesta aula, tá bom? Espero que essa aula seja altamente construtiva para o teu conhecimento e que você possa aguçar um pouquinho mais do que é a escola bíblica dominical, do que é educação cristã e demais conteúdos que nós iremos ver durante esta aula e todas as outras aulas. Deixa só eu abrir aqui o nosso material para que nós possamos estar lado a lado aqui aprendendo um pouquinho mais a parte do Senhor Jesus. Bom, o curso de capacitação de professor de escola bíblica dominical, ele está sendo promovido pelo Seminário Teológico Biblos, onde é dirigida pelo nosso pastor e professor doutor José Mário, e a minha pessoa sou um dos professores também que atuo na linha de frente de nosso seminário. Nosso seminário, que já é de conhecimento de todos, tem seus amparos pelas Ordem Federal de Teólogos e Pastores do Brasil, tem seu amparo na Ordem de Teólogos e Pastores do Brasil, tem sua representação também nas instituições, tanto no nosso seminário, no nosso ministério, a Igreja Assembleia de Deus Ministério do Rio de Janeiro, como também as organizações que nos amparam, tal como nós vimos na leitura da nossa ementa e na exposição ali presencialmente nas nossas reuniões de obreiros. Eu sou evangelista, teólogo e professor Davidson Silva. Estarei com vocês durante esta jornada de 2 meses nas aulas online. O nosso curso de capacitação de professor de escola bíblica dominical vai tratar um pouquinho sobre o que é esse trabalho regido aqui pelo seminário. Permita só voltar aqui perfeitamente. Vamos trabalhar um pouquinho sobre o que é educação, certo? Educação, segundo o dicionário da Oxford Language, é o ato de educar-se, tá? A aplicação dos métodos próprios para garantir a formação e o desenvolvimento físico, intelectual e moral de um ser humano. Aqui eu quero abrir um espaço para essas duas palavrinhas que eu deixei em parêntese aqui, e eu queria poder dialogar com vocês um pouquinho isso, tá? Conhecimento empírico. Conhecimento empírico é nada mais, nada menos, todo conhecimento que nós adquirimos, nós enquanto ser humano, adquirimos durante toda a nossa vida. Conhecimento esse que nós não podemos jamais deixar de considerá-lo como uma base, tá, para o nosso desenvolvimento físico, intelectual e moral. Existe aqui uma diferença de educação e existe a diferença de conhecimento, tá? A educação, conforme a gente escuta muito aí nas nossas andanças, diante de colegas, diante da nossa base familiar, a educação vem de berço. E isso tem um fundamento, tá? Tem um fundamento porque realmente a educação ela vem com um conjunto de combos, é um combo, na verdade, de ética, de moral, de desenvolvimento humano, de valores, de princípios. Isto vai compondo a educação. Mas a educação ela precisa ser trabalhada em todas as instâncias, conforme nós vamos ver aqui em alguns slides seguintes, que o verbo latino educare significa criar, alimentar,
tem sua origem ex ducare, que significa conduzir para fora, tá? E aí vamos trabalhar um pouquinho esse conduzir para fora. Esse conduzir para fora é bem interessante, por quê? Porque se você parar para analisar o conduzir para fora, à luz do precursor da educação Platão, e aqui eu quero trazer para vocês algo que é bem interessante, que seria ele como precursor, traz essa teoria do mito da caverna. Então, olha que interessante aqui. O mito da caverna, ele é nada mais nada menos do que a história que nós vislumbramos, conforme essa foto que eu coloquei aqui, de um grupo de pessoas, escravos, dentro de uma caverna, lá no interior da caverna, conforme vocês estão vendo aqui, onde eles conseguem vislumbrar algumas sombras, as sombras de uma pseudo-realidade. E eles, por estarem num muro onde prende-os a uma escuridão, certo? Eles não conseguem vislumbrar, entender o que há de mais além daquela caverna. A educação, ela faz isso, ela liberta o indivíduo, o ser humano, para que ele possa adentrar em lugares onde ele nunca adentrou, conhecer coisas que ele nunca conheceu, lidar com pessoas que ele nunca chegou a ter no seu meio social. E a educação, ela faz isso, tá? A educação, ela permite adentrarmos em espaços do qual nós nunca adentramos, certo? E aqui fica para que nós possamos meditar um pouquinho no mito da caverna de Platão. Seria justamente essa libertação do indivíduo, que é escravo de algum sistema, de algum costume, de algum comportamento, de alguma classe social, e a partir do momento que se bebe da educação e atrela essa educação à criação, à análise, a desenvolvimento, a crescimento, essa educação do indivíduo vai fazer com que ele adentre nesses espaços. Então, achei bem interessante trazer o mito da caverna para que nós possamos aqui dialogar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então, o que é educação cristã? Partindo do pressuposto de que nós já entendemos que a educação ela é algo que está atrelado ao conhecimento empírico, que é tudo aquilo que a gente aprende, tá? Desde que nós nascemos, entendemos que somos seres humanos. Atrelado a isto, tem-se o conhecimento de educação cristã, tá? E lembre que eu vou bater nessa tecla aqui. Conhecimento é diferente de educação, tá? Conhecimento é o que nós estamos tendo aqui agora acerca de educação. Então, dá para entender a diferença aqui. O que é educação cristã? Tem aqui alguns pontos para que nós possamos tratar. Está no texto que foi trabalhado com o pastor Mário, ali na nossa aula presencial, é promover o desenvolvimento do caráter, disciplina, conduta e um relacionamento profundo com Deus, segundo o doutor Augusto Nicodemos Lopes. Promover o desenvolvimento do caráter. A partir do momento em que eu conheço a Deus, eu conheço a Cristo, eu conheço o Espírito Santo, eu preciso entender tudo que permeia estas três pessoas como sendo divinas, tá? E por conhecer, passar a buscar a conhecer estas três pessoas, no caso, nosso Deus como um completo, manifestado nas três pessoas, nós passamos a moldar o nosso caráter. Tá? Nós passamos a conhecer uma certa disciplina, nós passamos a ter uma conduta e desenvolver um relacionamento profundo com Deus. Isto, a educação cristã, ela vai promover na vida do ser humano. É a transformação e o desenvolvimento da experiência do aluno, de acordo com o sentimento vivo da realidade de Deus e de sua relação com ele. Perceba que a partir do momento em que eu entendo que educação, conhecimento empírico, e passo a empregar, a aprender ainda mais a educação cristã,
nós, nós passamos aqui, queridos alunos, a desenvolver, com o passar do tempo, o que nós chamamos de experiência, tá? E esse sentimento de experiência, que é vivo, esse sentimento da realidade vivida entre Deus e a sua relação vai moldando, vai se lapidando dentro de uma experiência, dentro de uma vivência, onde você vai se edificando intelectualmente. Educação cristã é o processo pelo qual a experiência, isto é, a própria vida da pessoa, se transforma, desenvolve e aperfeiçoa mediante a relação com Deus em Cristo. Percebam, em Jesus Cristo, percebam o seguinte: existe um processo evolutivo, que a partir do momento em que o indivíduo ele adentra dentro da educação cristã, ele vai começar a beber dessa fonte, ele vai subindo alguns degraus, certo? E esses degraus vai criando essa intimidade, esse relacionamento, essa relação, que vai se tornando uma certa experiência vivida. E essa experiência vivida precisa ser transmitida, tá, para os demais indivíduos que estão no meio, estão no grupo, em específico, a Igreja de Cristo, do qual nós fazemos parte. E essa própria vida da pessoa, ela vai se transformando. Há uma transformação pessoal e há uma transformação coletiva, tá? E há esse aperfeiçoamento de relação com Deus, de proximidade com Cristo, de intimidade com Ele, a partir do momento que nós passamos a tratar a educação cristã em nossa vida. A educação cristã é a reconstrução da experiência com uma consciência crescente dos valores sociais, morais e espirituais, cuja vivência plena se verificou na pessoa real e histórica de Jesus Cristo. Entenda o seguinte aqui: esse processo de reconstrução da experiência vai nos trazer essa consciência crescente, tá? Então entendam que a partir do momento que nós adentramos dentro do contexto cristão, por se tratar de educação cristã, nós vamos desenvolvendo, nós vamos reconstruindo nossos valores sociais, morais e espirituais, tá? Por quê? Porque eu estou passando a conhecer mais Jesus Cristo, eu estou passando a conhecer mais sobre Deus, eu estou passando a conhecer mais sobre a cultura judaica, eu estou passando a conhecer mais das intenções de Deus para com o homem, eu estou entendendo o processo de mediação, eu estou passando a entender o processo da crucificação de Cristo. Houve uma finalidade, tem-se uma essência nisso, e isso vai moldando o nosso caráter, vai mudando, vai nos trazendo uma consciência, certo, crescente. Quando Paulo ele pede para que nós possamos adorar a Deus, ofertando a Ele um culto racional, é justamente essa consciência que precisamos ter. Eu estou adorando a quem? Por quê? Quem é esta pessoa? Qual o impacto dessa pessoa na sociedade? O que é que ele fez? E eu não posso ficar taxiando em informações que são relacionamentos que foram não com Cristo, não, que não aconteceu comigo, e sim que eu ouvi de pessoas. Eu não posso só taxiar, eu preciso desenvolver experiências vividas com Cristo. E estas experiências vividas vêm de todo um conhecimento que foi lapidado, que passa a ser transmitido para você, tá? E que você começa a desenvolver, você enquanto professor de escola bíblica, começa a desenvolver este conhecimento, essa experiência, estas informações extraídas da Bíblia, para aquele ao qual você está instruindo, certo? Educação cristã é a interpretação e aplicação dos imperativos e princípios divinos em termos práticos aplicáveis à vida cotidiana. É o que eu acabei de dizer. É você pegar tudo o que você tem de objeto de estudo, no caso a Bíblia, as experiências, os valores, os princípios éticos e morais, tudo isso que você extrai, esses princípios divinos, você
parte para a prática. Então, você começa a aplicar na sua vida cotidiana, você começa a desenvolver estas experiências, você começa a pegar estes temas e levar como experiência vivida para a sala de aula da escola bíblica dominical, para o altar onde você estiver ministrando. Vamos quebrar aqui um tabu, tá? Púlpito é o móvel, o altar é de adoração. Então a gente muitas vezes mistura as coisas e acaba expressando o fato de estar sob o púlpito, tá? Mas está diante do púlpito, diante do altar, ministrando para as pessoas experiências vividas pessoalmente, intimamente com Cristo, com Deus, com o Espírito Santo, com a palavra de Cristo, de Deus e do Espírito Santo. Então, estas experiências vividas, tá? Ela provém do desenvolvimento de uma educação cristã. Então, somos educados a ministrar aquilo que nós vivemos. Educação cristã é o contínuo processo de comunicação da verdade, o crescimento do saber e o querer, no querer e no fazer e no agir de acordo com a vontade de Jesus. Percebam aqui também algo que é primordial na vida do cristão. O processo de comunicação da verdade, ele não para, ele é contínuo. E nosso conhecimento, nosso saber acerca da verdade, ele cresce a cada dia, a cada experiência vivida, tá? Então, esta educação cristã vai nos dar embasamento para que nós possamos crescer no conhecimento de Cristo, crescer, ou melhor, continuar propagando a sua verdade, que nós vamos desenvolver o processo de querer sempre mais e mais, querer fazer, querer agir, tá? De acordo com a vontade de Cristo, nunca infligindo nada e não agindo por nossas emoções, e sim dentro de uma racionalidade bíblica e cristã, certo? Mas aqui vem uma pergunta interessante. O que é uma escola bíblica e quando surgiu? A escola bíblica dominical, essa história é bem interessante. A escola bíblica dominical, ela surgiu com Robert Hakes. Ele era um filantropo inglês e leigo anglicano, tá? Então ele era um irmão da igreja anglicana da Inglaterra. E no dia 3 de novembro de 1783, ele publica, tá, que os feitos da escola bíblica do qual ele estruturou. Mas a perspectiva de visão dele era dar às crianças da cidade de Gloucester, na Inglaterra, este encontro, que era dominical, esse encontro nessa escola bíblica, para aprender mais de Cristo, tirando essas crianças da situação de delinquência infantil que viviam e dando um novo e promissor horizonte diante da sociedade em que ele vivia. E aí, no dia 3 de novembro de 1783, ele posta Robert Hakes, ele assume, por ter assumido o jornal de Gloucester do seu pai, herdado do seu pai, esse jornal, ele posta os feitos da sua escola bíblica, do qual ele instituiu ali para tirar as crianças da rua, tá? Dessa situação de marginalidade. E aí, por tirar e acontecer isso, neste dia, ele publica e decreta o dia da instituição da escola bíblica dominical. Mas o que Reikes mal sabia era que estava lançando os fundamentos de uma obra espiritual que atravessaria os séculos, chegando a ter dezenas de milhares de alunos e professores, sendo a maior, prestem atenção aqui, sendo a maior e mais poderosa agência de ensino da palavra de Deus de que a igreja e a sociedade dispõem. Percebam a importância da escola bíblica dominical. Percebam
que não basta a minha pessoa ter pouco conhecimento, porque eu estou lidando com uma potência, com a maior agência de educação e propagação da palavra de Cristo, de formação de indivíduos à sociedade, indivíduos cristãos, certo? Estamos falando de uma agência formadora que precisa de professores que sejam capacitados, entendam, tenham métodos, tenham meios que provem que o que ele está transmitindo não é algo que está entrando por um ouvido e saindo por outro. É algo que está suprindo o resultado, é algo que está tendo, sim, seu valor de mudança intelectual, de crescimento espiritual na vida do seu aluno. Mas aqui há outra questão também, tá? Cristo, ele nos deixa uma ordem para a igreja. Cristo, ele nos deixa uma ordem. E a ordem é o ensino. Está lá em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos, certo? Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Então, Cristo, ele nos deixa esta ordem. E a ordem era para que a igreja, além de fazer discípulos, viesse a ensiná-los a obedecer a tudo que Deus ele ordenou à sua igreja. Marcus Tuller, em seu livro Abordagens Práticas da Pedagogia Cristã, a CPAD, ele vai nos dizer o seguinte, isso aqui está no texto que foi trabalhado na sala de aula ontem, no caso, na nossa primeira aula. Fazer discípulos inclui intrinsecamente o ensino. Mas que tipo de ensino? Não é um ensino qualquer. Ensinar a guardar é ensinar de modo que o aluno consiga assimilar, praticar, obedecer todas as coisas. Na linguagem didática moderna, é ensinar a guardar, é ensinar a aprender. Olha que interessante que Marcus Tuller fez aqui, tá? Nós não estamos falando de qualquer ensino. Não é um ensino secular, português, matemática, história, geografia, ciências. Não é um ensino secular. É o ensino da palavra do Senhor Jesus. É o ensino da palavra de Deus. É o ensino da sua obra salvífica. É a propagação do evangelho. E o professor, quando ele está dentro destas 4 linhas de uma didática que vai permitir que o aluno consiga assimilar, praticar, obedecer e obedecer todas as coisas, esse professor estando dentro dessas 4 linhas, ele vai sim cumprir o ensinar a guardar, que acaba sendo ensinar a aprender. Jamais podemos tomar a postura de doutrinadores, de mestres, sem ter total conhecimento do que vamos transmitir. Se nós não conhecemos o conteúdo, como é que nós vamos transmitir o conteúdo? Isso aqui é interessante, meus queridos. Mas qual era o desejo de Jesus? O desejo de Jesus Cristo era que o imitemos como discipuladores, como discipulador que ele foi, dando sempre primazia ao ensino. Primazia ao ensino. Ele não abriu mão de andar com os apóstolos durante o ministério que desenvolveu. E tampouco de lhes ensinar diariamente. Então, existe aqui, queridos alunos, existe aqui o que nós precisamos fazer todos os dias: ensinar a todos os irmãos. Quisera eu que as nossas ministrações pudessem não ser tanto pulo, como muitos utilizam desta estratégia, para ser a ministração única e exclusiva da palavra de Deus.
Quisera eu que nós abríssemos mão desse sensacionalismo, dessa emoção que ferve muitas vezes não é de Deus. Percebam que eu não estou anulando o pentecostalismo. Perceba que eu estou trazendo aqui o exemplo de que as igrejas hoje estão perdendo a primazia do ensino e dando espaço a esta manifestação do Espírito que muitas vezes não provém do Espírito Santo de Deus, tá? Então, existe essa necessidade de nós, como professores de escola bíblica dominical, estarmos sempre, tá, prezando pelo ensino da palavra de Deus. A grande marca do ensino de Jesus está presente em todos os 4 evangelhos. Desde o Sermão do Monte até a sua ressurreição, Jesus está ensinando. Não é à toa que foi chamado 45 vezes de mestre dos evangelhos e 14 vezes de rabi. Então ele tinha propriedade, ele ensinava. Foi uma faculdade de 3 anos que os apóstolos passaram e os discípulos que tiveram a oportunidade de estar lado a lado com Cristo aprenderam. Foi algo grandioso, foi algo poderoso, foi algo que impactou. E hoje nós estamos aqui como prova, como semente que lá atrás foi plantada. E nós somos frutos dessa semente, certo? O ensino como um dom. O verbo ensinar vem do latim insignare, e significa instruir, lecionar, educar, doutrinar, dar conhecimento a outrem. O dom do ensino é uma capacitação divina para esclarecer, para expor, para defender e para proclamar as verdades referentes à palavra e ao reino de Deus. Pessoas com o dom do ensino estão totalmente concentradas nas perguntas e problemas de seus ouvintes e conseguem transmitir o seu conhecimento de forma interessante e variada. Aqui eu quero dialogar um pouquinho com vocês, algo que é importante. Eu, como professor, durante tantos anos aí, tanto no ensino secular quanto na igreja, quanto no seminário teológico, como também nas doutrinas, tá? Culto de ensino da palavra. Não deixamos de ser professores também. Mas durante todo esse tempo, eu consegui, através de estudos e aperfeiçoamento, entender quando uma pessoa que está nos ouvindo, ela tem dúvida, porém ela se retrai a ter que perguntar essa dúvida por vergonha ou até por achar que é algo efímero. Mas algo importante que o professor precisa fazer, guardem isso, é estimular essa curiosidade. Se a pessoa não tem curiosidade para adentrar, para questionar, num ambiente onde é propício o questionamento, infelizmente essa pessoa ela vai sair com a dúvida e você não vai atingir o seu fim. Então, o verbo ensinar, que vem do latim ensignare, significa instruir. Existe a instrução da palavra, lecionar, educar, doutrinar, dar conhecimento a outrem. Eu aprendi com uma grande professora do meu ensino médio. Ela me dizia o seguinte: Davidson, você tem aptidão para a educação. Eu disse, maravilha. É algo que eu amo, que é ensinar e transmitir. Ela disse: nunca guarde o conhecimento que é passivo de compartilhamento. Nunca guarde para você. Passe para seu filho, passe para seus alunos, passe para quem você puder, mas nunca guarde este conhecimento. Por quê? Você pode estar contribuindo para a evolução de uma humanidade. Dentro da igreja, eu trouxe esses ensinos para dentro da igreja. Eu procuro, nos momentos em que estou estudando a Bíblia e descubro algo que é maravilhoso, eu procuro levar para a igreja. Eu procuro ensinar a igreja, mostrar para a igreja, olha, esta é uma visão que nós há tantos anos nunca nos atinamos. Mas aí é algo que vai somar, meus queridos alunos, no conhecimento, no crescimento intelectual de todos aqueles que estão ao nosso lado. O ensino,
ele muitas vezes é um dom na vida de algumas pessoas. Vamos fazer uma retrospectiva aqui. Você já teve professor que passou ali 40 minutos de aula, escreveu o quadro de ponta a ponta e você não entendeu nada. Mas também, em contrapartida, você já teve professor que não precisou encher o quadro, que não precisou passar os 40 minutos enfadonhos numa sala de aula, mas que com poucas palavras e uma boa propriedade no assunto, lhe permitiu que você entendesse com clareza aquele assunto. O ensino é isso. O ensino como um dom, ele dá à pessoa que tem este dom de ensino a possibilidade de transmitir tudo aquilo que ele toma como objeto de estudo e de conhecimento, transmitir a outrem de forma didática, de forma clara, de forma que a pessoa ela vai aprender e guardar no seu coração, tá? O dom do ensino, ela é uma capacitação divina. E todos que estão inscritos neste curso recebeu este dom, porque você está buscando aperfeiçoar o seu ministério, tá? Então, não é algo, percebam que não é algo que provém de nós. Nós criamos mecanismos. Deus dá a ciência ao homem para criar mecanismos que possa compartilhar outros, formar mais líderes, certo? Mas o dom do ensino é algo que vem de Deus, tal como a vocação para o episcopado, tal como o chamado para desenvolver um talento, tá? É algo que provém de Deus. E a palavra de Deus é algo que precisa ser ensinado, e ensinado de forma correta, certo? Não é você pegar um versículo, isolar este versículo, trazer uma doutrina num molde de uma pregação de domingo e achar que você atingiu a finalidade do culto, a essência do culto, ou pegar um pequeno texto bíblico, levar num culto de domingo sem ter uma certa preparação, sem ter um projeto desenvolvido, um projeto pedagógico desenvolvido, levar a este aluno na sala de aula da escola bíblica dominical, e aí você, infelizmente, não atingir a finalidade. Você só está juntando um grupo de pessoas para tratar aquilo que não tem um fim, um objetivo a ser alcançado, mesmo que seja a palavra de Deus, mas precisa ser bem direcionada, bem trabalhada, bem elaborada, para que você possa atingir o fim, tá? Um professor de escola bíblica que tem um dom do ensino, ele sempre vai entrar numa sala de aula sabendo o que vai ensinar e o que ele quer que o aluno aprenda no final desta aula. É o que nós chamamos de objetivos gerais, objetivos específicos. O objetivo geral de uma aula e os objetivos específicos, conhecer o assunto e conhecer as propriedades do assunto, a nível de exemplo, tá? Pessoas com o dom do ensino estão totalmente concentradas nas perguntas e problemas dos seus ouvintes. E aqui é algo que eu quero compartilhar com vocês. Uma pessoa que tem um dom do ensino, ela ela vive preocupada. Será que meu aluno aprendeu o que eu passei? Então, eu vou criar mecanismos para que meu aluno ele venha esboçar que aprendeu. Geralmente, o ensino secular parte para as provas, os exames ali de suficiência, enfim, esses meios que permitem que o aluno ele venha expor que ele tem propriedade ou não no assunto. Mas uma pessoa que tem um dom do ensino dentro da Igreja de Cristo, uma pessoa que tem o dom e que é professor de uma escola bíblica dominical, ele jamais pode se acomodar. Ele precisa se concentrar e fazer. Eu procuro minha metodologia justamente na sala de aula, numa escola bíblica dominical, é fazer a revisão. A gente faz a revisão, tanto no final da aula, quanto no início da aula seguinte. Por quê? Para ficar fixado. No culto anterior nós vimos isso, isso, isso. A gente pega ali os temas específicos que foi abordado, e aí vai aguçando a mente do nosso aluno, tá? Então, estando concentrado nas perguntas e problemas dos seus ouvintes. Por falar de problemas,
a gente ouve muito esse ditado popular que diz que cada cabeça é um mundo. Mas, segundo os historiadores, os teóricos da educação, cada pessoa tem uma forma de aprender. Cada pessoa tem uma forma de absorver o assunto. Cada pessoa tem uma forma, um modo, um método para entender aquilo que foi empregado. Então, é interessante para nós, como professores, estamos aqui na linha de frente com a lição na mão, com a Bíblia do lado. É interessante para nós fazermos o seguinte: buscar, se preocupar se aquele aluno ele está ou não aprendendo o assunto que você está trazendo. Por quê? Às vezes a sua leitura monótona se torna um monólogo. Pega isso aqui, que isso aqui é importante. Pode anotar, inclusive, na sua agenda. A leitura monótona de uma lição se torna um monólogo, onde é uma apresentação só você para os seus alunos. Isto é enfadonho, cansativo, em todas as instâncias. Isso cansa o aluno. E o aluno ali no próximo domingo, ele não vai estar presente. Oxe, eu vou ouvir o professor lendo a lição e acompanhando e a gente não pode fazer nada. Faça o seguinte, vai uma liçãozinha, anota aí. Quem tem o dom, desta forma a gente vai criando métodos na hora. Se você atua dentro da sala de aula, nos 3 níveis de leitura, olha lá, vou até mostrar aqui, ó, 3 níveis de leitura. Primeiro nível, leitura ascendente. É aquela em que você vislumbra o texto, você está ali, e sua visão, sua mente começa a decodificar o texto. Faça isso com a sua turma. Vamos fazer uma leitura, certo? Ascendente, aquela onde a gente vai reparar o texto. Reparei o texto aqui, esse texto vai falar sobre um assunto interessante. Vendo o texto, vendo a estrutura, tá, do texto, é um texto que é dividido em 2 colunas, é um texto que ele tem um tema central. Isso aí serve para você, professor, preparar sua aula em casa, tá? Quando você passa pelos 3 estágios da leitura, quando você vai levar para seu aluno, você edifica tanto seu aluno quanto a si mesmo, tá? Ou a si próprio. Entenda, feito a leitura ascendente, eu vi o texto, eu analisei a estrutura do texto, passeei, não precisa ler, passa na tua lição, vai folheando, 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 para ver o que é que tem na tua lição. Tem foto? Então, vou precisar trabalhar a leitura de imagem. Tem versículos escritos e descritos. Versículo escrito é aquele que está lá, as iniciais do versículo, do texto, do livro, capítulo e versículo. O descrito está lá, as iniciais, capítulo, versículo, abre parêntese e cita-se o texto, para viabilizar o tempo ali. E se for necessário, na sua sala de aula, anote ali ou marque na sua Bíblia para viabilizar. Feito a leitura ascendente, vamos para a leitura descendente. É onde a sua visão, a sua mente vai se familiarizar com o que você folheou, certo? Familiarizando com o que você folheou, a sua mente vai começar a buscar temas, assuntos, vídeos, artigos, livros, uma pequena literatura que você leu, alguma coisa que você viu, que se relaciona àquele assunto trabalhado, certo? A mente ela vai fazer isso é automático, é o estágio da leitura. Quando você faz isso, automaticamente a leitura ascendente, ela é respondida pela descendente com a sua mente. E aí você faz a leitura interativa, que é o passo seguinte, é o terceiro estágio do processo de leitura e captação do assunto. Essa leitura interativa é que você trabalha não só consigo, mas na sala de aula. Aí você, em casa, você fez a descendente, a ascendente, a interativa, e na sala de aula você vai trabalhar essa leitura interativa. Professor, como é essa leitura interativa?
A leitura interativa, ela está dentro do campo onde você vai ler o texto, perguntar o texto, pesquisar fora do texto, buscar algum assunto pertinente àquele texto, uma palavrinha que você não está acostumado a ler, a ver, a ouvir e a falar, você vai lá, sublinha aquela palavra, vai no dicionário, anota, abre ali um parêntese, significa isto. Esse processo de interação com o texto vai lhe permitir se familiarizar. E essa leitura interativa entre você e o texto pode ser levada nos moldes da sala de aula da seguinte forma: tem livro para ler no texto? Está lá citando algum livro da Bíblia, pega aquele primeiro livro que você vai ler, segundo livro, terceiro livro, e você divide isso com a turma. E isso aqui é interessante, porque quando você divide com a sua turma, a irmã vai lê este versículo, o irmão lê esse, o jovem lê esse, a criança procura esse versículo aqui. E aí você vai trabalhando o texto. Quando chegar no momento em que será necessário você reforçar com os livros que você já distribuiu, aí você vai fazer a leitura interativa com a sua turma. A irmã, leia o livro tal, vai pegando, não perde o fio da meada do assunto que você está abordando. E aí você vai pegando aquilo ali, você vai trabalhando na sala de aula. Olha, guarda isso aqui, uma palavra interessante no texto que a irmã leu. O irmão, leia o texto que lhe foi dado, o irmão vai ler, você vai pegar aquilo ali, você vai trabalhar aquilo ali, vai ser uma bênção para você e para seus alunos, tá bom? Então, meus queridos alunos, diante a isto, existe o dom e existem os métodos. Perceba que nós trabalhamos aqui 3 níveis de leitura, por exemplo, um método para você trabalhar na sua sala de aula. A monotonia, evitar a monotonia, um método para você trabalhar na sala de aula. Mas o dom que você recebe de Deus é esta facilidade de você pegar estes métodos, aprendê-los na íntegra e, com isto, você aplicar na sua sala de aula. Quando você faz a sua lição de casa, quando você leva para a sua sala de aula, você, professor, vai ministrar uma aula que vai ser uma aula maravilhosa, uma aula que no próximo domingo aquela pessoa não só vai estar ali, mas vai convidar outra pessoa. Olha, vamos lá, meu professor é um 10, meu professor ele ensina muito bem. Se for necessário, irmãos, ser um pouquinho lúdicos, tá? Brincar um pouquinho, descontrair, quebrar aquele padrão sistemático, aquele padrão culto. Se for necessário, faça isso. Para quebre essa monotonia, conforme eu falei lá atrás. Quebre isso. Teu ambiente de sala de aula precisa ser o mais confortável possível para que você possa trabalhar todo e qualquer assunto. Para concluir nossa aula, eu quero aqui deixar uma sugestão de um livro e eu deixei um link, tá? E esse link que você vai adentrar neste material, esse link você vai entrar lá, clicar lá abaixo do vídeo aqui, da nossa videoaula, vai estar nos comentários. Clicando, você vai para este material da nossa aula e dentro deste material tem este link aqui, onde você pode comprar este livro, tá? Solicitar ali pelas lojas americanas e olha, que está baratinho, 36, se não me falha a memória. A sugestão do livro é a História da Escola Bíblica Dominical no Brasil, certo? Segundo o escritor Rodrigo Vieira, Manuel Barros e Oliveira Silva. Diante a isto, espero que neste primeiro momento você consiga sentir o naipe do que é uma escola bíblica dominical, entender um pouquinho do que é educação, olha a revisão aqui, tá? Entender o que foi educação, o que é educação cristã, o que é uma escola bíblica dominical, como foi que surgiu, tá? E diante do que a história nos deu de presente, tá? Nós hoje estamos compondo a maior agência formadora de cidadãos cristãos do mundo, certo? Então, que Deus ele abençoe a cada um. Aqui estão as referências de onde nós buscamos esse material, tá? Robert Hakes, a história dele vai estar ali na Wikipédia. Você pode acessar, você pode procurar.
Marcos Thaler, o livro Abordagem Prática da Pedagogia Cristã, da CPAD, você pode buscar também. Você precisa montar o seu arsenal, e o seu arsenal de livros, de conhecimentos, tá? Ele precisa estar aguçado, tá bom? Então, que Deus abençoe a cada um e que nós possamos, na próxima aula, aprender um pouquinho mais acerca da palavra do Senhor Jesus, aprender um pouquinho mais do que é a escola bíblica dominical e aprender um pouquinho mais do que pode nos trazer a palavra do Senhor Jesus para as nossas vidas. Quero aqui apenas pedir para os amados se inscrever no nosso canal para nos ajudar, tá bom? Se inscrevendo no nosso canal, você vai ajudar o nosso seminário aí a estar crescendo e permitir que nós possamos a cada dia fazer esse trabalho maravilhoso da parte do Senhor Jesus, tá bom? Que Deus abençoe tua vida novamente aqui. É bênção de Deus. E nos encontramos na nossa próxima aula de formação de professor de escola bíblica dominical.